Bom dia, turma! Quarta-feira, nossa aula de Química. Hoje a aula vai ser bem leve, porque, na verdade, semana que vem a gente vai fazer uma avaliação. Então, hoje nós iremos corrigir as duas questões que eu enviei semana passada e fazer uma revisãozinha com base em um mapa mental. Eu já pedi no começo das aulas que vocês fizessem mapa mental e tal. Hoje eu fiz um, vou estar colocando a foto dele aqui, tá invertido, porque a câmera é invertida. Vou estar colocando aqui para vocês também, vou tirar uma foto dele e mostrar, para vocês terem base de como é feito um mapa mental e o quanto ele pode ajudar sim vocês na hora de estudar, para vocês não estar vendo todo aquele material de novo e ter esses pontos de lembrete que vai ajudar muito no relembrar dos conteúdos de acordo com as aulas, ok? Vamos iniciar corrigindo nossas duas questões. Vamos lá, atividade. A primeira questão, ela perguntava quais os principais estados da matéria e suas transformações. Desenhe caso necessário. Eu disse esse desenho caso necessário porque vocês poderiam se basear no fluxograma que eu coloquei para vocês lá no início do PDF, que tinha a parte sólida, líquida e gasosa. E aí eu já disse os três estados principais da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. E dentro desses estados, a gente tem algumas transformações. E essas transformações ocorrem de acordo com o recebimento ou perca de energia. Por exemplo, quando a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos aí, no caso, a fusão. Já quando nós temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Quando é o contrário, nós temos do gasoso para o líquido a condensação e do líquido para o sólido nós temos a solidificação. Nós também temos o estado que passa direto do sólido para o gasoso, que é a sublimação, e do gasoso direto para o sólido, que significa ressublimação, ou também pode ser chamada de sublimação inversa ou até mesmo sublimação. Os dois ficam como sublimação. Mas a nível de diferenciação, assim, digamos, nós colocamos o ressublimação do gasoso para o sólido. Essa era a primeira questão que vocês tinham que fazer, bem simples. Teve uma galerinha que realmente fez esse fluxograma, eu achei bem massa. A segunda questão era para vocês simplesmente classificarem esses fenômenos que tinha na questão entre fenômeno físico, aí você colocava 1, e fenômeno químico você colocava 2. E a gente já viu a diferença de um fenômeno físico, que ele só vai mudar ali, ele não muda a natureza da matéria, ou seja, ele só muda a instância física, enquanto a química, ela muda a formação da substância e ela vai ter, quando ela faz essa formação de outra substância, propriedades diferentes da do início, ok? Então vamos lá, amassar um papel. É um fenômeno físico, porque eu não troquei nenhum elemento químico, não fiz nenhum tipo de reação. Fotossíntese realizada pelas plantas é uma reação química, porque ali a gente tem quebra de glicose, então a gente tem um produto, também vai ter os reagentes, no caso. A gente tem ali um contingente de energia que vai atuar naquela reação. Quebra de um copo de vidro, também, mesmo a gente não conseguindo o copo de vidro como ele era no estado inicial, do final, quando ele é quebrado, mas ele é um fenômeno físico. Ferver a água. A gente também tem, no caso aí, um fenômeno físico, que a gente vai ter só uma mudança de estado. Dissolução do açúcar em água. Essa é bem interessante, porque ela, na verdade, é uma propriedade física também. Porque nós não temos a dissociação da molécula de glicose, ela é insolúvel em água, até porque ela é uma substância orgânica. Alimento decompondo-se no lixo. Aí a gente tem uma reação química, porque a gente tem uma fermentação ali. Então, nossos reagentes, que serão os alimentos, junto ali com aquelas bactérias de oxigênio, vão reagir, vão fermentar e vão formar outro produto que não é igual aos reagentes iniciais. Congelamento da água, mudança nesse caso, uma transformação na matéria física, porque a gente só vai ter transformação no estado dessa matéria. Queima do carvão,
Aqui a gente tem uma reação química porque, lembre-se, a reação química ela tem ali uma energia envolvida, ela tem uma diferenciação da matéria em termos de macroscópio também, diferenciação de cor, temperatura no caso, como ela está liberando energia, então transformação química. Produção de queijo a partir do leite, então a gente também tem uma transformaçãozinha aí no caso, porque o leite ele vai passar pelo coalho, então a gente realmente tem uma transformação química. Transformação de tecido em roupa é uma transformação física, porque a gente não faz ali uma troca ali de propriedade daquela substância. Triturar carvão para obter carvão ativo. Também, como a gente só está macerando ali o carvão, a gente não está trocando como se fizesse a queima. É uma reação física, um fenômeno físico no caso. Aquecer uma panela de alumínio é uma transformação física também, porque a gente só está trabalhando ali com base ali em energia, não está transformando nenhuma matéria. Queima do papel, transformação química. Queima do combustível nos motores de automóvel, transformação química também, porque a gente vai ter ali a combustão daquele combustível, a combustão do combustível. A gente vai ter a utilização daquele combustível na rodação ali do motor, os pistões ficam subindo e descendo, no caso, por conta dessa queima. Azedamento do leite também é uma reação química. Corte de um bolo, se eu tenho um bolo total, eu vou cortar um pedaço. É uma transformação física. Digestão dos alimentos é uma transformação química, porque a gente tem ácido no nosso estômago, então esse ácido vai ajudar com que os nossos alimentos fiquem em moléculas ainda menores e ajudem na absorção. Enferrujamento de uma palha de aço, que é aquela que o pessoal chama de bombril, mas o nome é palha de aço, também é uma reação química, por conta ali que a gente tem trocas ali de produtos em referente aos reagentes. E o último, amassar uma latinha de alumínio é uma transformação física. Essas eram as respostas da primeira questão. Vocês viram que era realmente bem simples, e vocês ainda ficavam mais simples ainda, que isso era colocar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Também teve gente que colocou transformação física, transformação química, também foi muito válido. Agora vamos cá para a nossa revisão, com base no nosso mapa mental que eu fiz e com base em todo o conteúdo que a gente viu desde o início do ano, beleza? A gente iniciou com os conceitos básicos da matéria, e aí a gente tinha matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem um volume, enquanto energia é a capacidade da realização de trabalho. A gente sabe ali que a matéria e a energia, por vezes, vivem em termos juntas, assim, sendo ela da própria matéria ou de outra matéria que vai entrar em reação aí com materiais distintos, assim, digamos. A gente tem os tipos de sistema, a gente tem um sistema aberto, a gente tem sistema fechado e a gente tem sistema isolado. A gente viu também unidade de medida, e a gente sabe que é com base no SI, mas tipo de massa a gente tem quilograma, de volume a gente tem litros, a gente tem de temperatura a gente tem Kelvin, a gente tem de pressão ATM e a gente tem de densidade quilograma por metro cúbico. E a gente viu as principais transformações, que são a transformação principalmente das mais usuais, que são essas que estão no nosso cotidiano, como P, no caso massa ali daqueles corpos, a gente vai ter volume também, a gente vai ter distância, que a gente consegue fazer aqueles cálculozinhos de multiplicação por 10, divisão por 10, assim a gente vai contando as casas. Outra coisa que a gente estudou foi constituição da matéria. A gente reviu todos aqueles estudos com base no Demócrito Leucipo, que lá 500 anos antes já estudava qual era a menor unidade de matéria. Depois veio Dalton e explicou que a menor unidade de matéria, já chamada de átomo, como era a sua utilidade, mesmo não sendo a mais correta, ali digamos, que foi o modelo bola de bilhar. E depois disso, a gente viu o que são as substâncias, que é um material bem definido, com propriedades bem definidas, geralmente é representado, por exemplo,
A gente tem uma substância simples, que é representada só por um tipo de átomo, uma substância composta, que é mais de dois, por exemplo, a partir de 2 tipos de átomo. A gente tem uma molécula, que é um conjunto de átomos iguais ou distintos, que a gente já considera aquele amontoadozinho. A gente viu substâncias e misturas, a gente viu que a gente tem substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Lembrando que substância sempre vai ser pura, porque se ela não for pura, ela é uma mistura. Deu para entender? Por exemplo, uma substância pura simples, a gente tem ali só um tipo de átomo. Por exemplo, o oxigênio é O2, o hidrogênio é H2 e assim sucessivamente. Já uma substância pura, composta, ela é só aquela substância. Por exemplo, quando tem uma água destilada, por exemplo, a gente tem só H2O. Então, toda e qualquer molécula daquela substância vai ser H2O. Não tem uma diferenciação disso. Se tiver outra molécula ali naquele meio, ela não vai ser mais uma substância pura. Aí ela já vai ser considerada mistura. E o que é mistura? É formado por 2 ou mais substâncias. Por isso que se dá o nome de mistura. E aí a gente tem misturas do tipo... a gente tem substâncias do tipo heterogênea e a gente tem substâncias do tipo homogênea. As substâncias do tipo homogênea geralmente vêm acompanhado de uma só fase, enquanto as heterogêneas vêm mais de 2 fases. Exemplo de mistura homogênea seria água com sal, que a gente consegue ver a dissolução ali daquela substância no meio aquoso, enquanto a substância heterogênea seria ali a mistura do óleo com a água. A gente viu em sequência as mudanças de estado, que a gente já recapitulou no início da aula, que são estado físico, líquido e gasoso. Errei, são estado sólido, líquido e gasoso, viu como dá uma embaralhada, porque é muita coisa. Mas é estado sólido, líquido e gasoso. A gente tem o aumento da temperatura em relação do estado sólido para o gasoso. Então, quanto mais, assim, digamos, mais mobilidade e energia as moléculas têm, mais tende a ir para o estado gasoso, e quanto menos mobilidade, menos energia essas moléculas têm, elas tendem a ficar no estado sólido. Lembrando que isso é em relação à interação intermolecular junto com energia. A gente viu também separação de misturas. Então a gente viu a separação de misturas homogêneas, como por exemplo atração magnética, diluição, e decantação, filtração, enquanto de misturas homogêneas a gente teve evaporação, cromatografia, destilação, tá tudo nas aulas anteriores. E por último a gente viu transformações da matéria, que a gente já falou hoje, transformações físicas e transformações químicas. Vimos todos esses conteúdos sim, desde o começo do ano, fiz um checklist aqui de todos eles, todas as aulas contêm esses conteúdos. Quem tiver em dúvida com alguns desses conteúdos que eu abordei hoje, que é importante para a aula de vocês, para a prova, no caso da avaliação, volta às aulinhas, tá tudo no YouTube, no canal. Vocês podem voltar aqui, vem lá em vídeos e vai ter lá a sequência toda e completa. Então volta no grupo, olhe os links que eu enviei para vocês, olhem os materiais que eu também já enviei para vocês, que foram muitos, e façam essa recapitulação para a avaliação na semana que vem. Então a gente vai ver todos esses conteúdos que eu falei hoje, pois já foram abordados, ok? Lembrando, quarta-feira eu vou enviar o linkzinho cedo com aviso de avaliação. Vocês vão ter o dia inteiro para resolver essa avaliação. Eu vou deixar em aberto até 10 horas da noite. O máximo assim que eu vou deixar aberto para vocês fazerem. Então, quarta vai ser o dia todo para vocês fazerem essa matéria, para vocês estudarem. Hoje não vai ter nenhuma atividade, a atividade de vocês hoje vai ser estudar. E semana que vem estejam prontos para essa avaliação. Lembrando que essa avaliação vai ser uma das notas principais. As atividades que a gente fez anteriormente vai valer como uma notazinha? Vai. Mas só que essa vai ser a nota principal. Então as outras vão ser só base para essa nota de vocês. Se precisar de uma ajuda, vou dar uma olhada quem estava acompanhando as aulas, quem teve frequência, quem viu minhas atividades, e assim a gente vai olhando como ficam as notas de vocês, ok?
Então, estudem, boa sorte semana que vem e a gente se encontra no avisozinho lá no grupo, ok?